O Jubileu da Misericórdia é o tema do nosso Além da Notícia desta noite. Daqui a pouco a gente vai começar a responder aqui as perguntas das pessoas que já estão escrevendo para nós no nosso e-mail alemdanoticia@cançãonova.com. E eu estou aqui com o padre Eduardo Péteres. Nós estamos falando de tantas coisas importantíssimas, interessantes a respeito deste ano da misericórdia. Padre Eduardo, já vamos voltar no que a gente prometeu, que é a questão das indulgências. O que são as indulgências e como entender a má interpretação e propagação negativa que se tem quando se fala de indulgência hoje, sobretudo no ambiente acadêmico. Nós precisamos olhar para as indulgências como o que a própria palavra dá como significado, né? É uma liberação das nossas penas, as indulgências. Como é que a igreja pode dar indulgência, né? A igreja dá indulgência pelo poder das chaves. Jesus dá a Pedro isso, né? Tudo que você ligar, né, será ligado, tudo que você desligar será desligado. Que penas são essas? Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos absolvidos dos nossos pecados, daquilo que nós fizemos de mal. Mas a justiça divina, de alguma maneira, precisa pedir contas das consequências dos nossos pecados. Nós cometemos o pecado, fomos absolvidos, adquirimos o céu, mas as consequências do nosso pecado permanecem ali. Então, a misericórdia perdoa, absolve, resolve o problema do pecado, mas a derivação dele, né, precisa ser, de alguma maneira, punida. Né? O estrago que ele fez. Exatamente. Então, a pena, né, do purgatório, né, quer dizer, porque eu fui absolvido, então eu vou para o céu, mas a pena do purgatório, né, corresponde exatamente às consequências dos nossos atos. A igreja, né, propõe, então, que as pessoas ainda em vida possam, a partir de práticas e exercícios espirituais e exercícios de caridade, de alguma maneira suprimir parte dessa pena que somos responsáveis, né, de cumprir por causa das nossas faltas. Então, o ano jubilar é um ano que se dá a indulgência plenária, né? O que significa? Significa que a igreja dá uma liberação das penas, de todas as penas, até então, né, dos nossos pecados realizados. Então, assim, quando eu faço os exercícios, né, próprios, espirituais, para buscar essa indulgência plenária no ano, né, jubilar, eu recebo essa indulgência plenária. Consiste, né, na nossa confissão sacramental, né, na oração, né, de um Pai Nosso e Ave Maria nas intenções do Santo Padre, participar de uma celebração eucarística num lugar determinado, né, para a celebração jubilar, onde está a porta, geralmente, e passar pela porta. Então, se alcança a indulgência plenária. Através desse esforço. Total, daquilo, qualquer coisa que você tenha cometido então, na terra. Veja bem, né? A teologia nos coloca dentro dessa perspectiva. Né? Deus nos absolve das nossas faltas e nos garante o céu. Mas, ao mesmo tempo, a justiça pede que a gente se responsabilize por aquilo que a gente fez. Então, é uma coisa consequente. O que aconteceu e por que às vezes tem um ranço, né, quando a gente fala dessa questão da indulgência? A gente precisa perceber que a indulgência é um movimento, sobretudo, espiritual, né? Quer dizer, de buscar a experiência da graça, da remissão e tudo. Antes de tudo, é sempre com esse sentido espiritual que o Sim. senhor acabou de nos explicar. Sim, agora, os universitários se remetem, ou as pessoas, muitas vezes, os leigos, que querem muitas vezes criticar a igreja, se remetem a coisas que aconteceram séculos atrás. De fato, houveram abusos em relação à concessão dessas indulgências num determinado momento da história. Por quê? A partir do século X, né, quando o sacramento da reconciliação começou a ser ministrado de modo mais privado, onde começa a surgir a confissão auricular com a absolvição dos pecados individuais, a igreja foi aprendendo o jeito de fazer isso. E, num primeiro momento, surgiu uma chamada penitência tarifada. Quer dizer assim, foram quando começamos a dar, vamos dizer assim, exercícios para que as pessoas pudessem, vamos dizer assim, remir, né, as suas faltas. Então, você se confessa, ainda hoje é assim, o padre lhe dá uma penitência.
né? Aquela penitência, de alguma forma, ela tem o objetivo, né, de já começar, né, a diminuir a gravidade do pecado que nós cometemos, as consequências disso. Mas o que acontece, então, né? Essas penitências tarifadas, né, quantificadas, né, e eram umas coisas engraçadas. Você imagina no século X, século XI, diz assim, você vai fazer 150 genuflexões na igreja, depois vai ler os 150 salmos de pé e não vai dormir, nem comer, nem beber naquele dia. Eram umas coisas assim muito quantificadas, né? Depois, isso foi ficando difícil para o povo realizar. Então, eles começaram a fazer a ideia de que se pudesse pagar, né? Pagar para ter a indulgência. Infelizmente, num breve momento de tempo, a igreja, de fato, né, vendeu, né, indulgências. E aí, realmente, isso foi reparado rapidamente, né? E nunca mais se fez isso na experiência da igreja. Mas as pessoas se remetem ainda a esse breve momento da história, né, como se fosse o fundamento para criticar, sobretudo, a igreja a respeito de tudo, né? Mas, assim, aliás... Inclusive, padre, eu me lembro um pouco, depois de ter estudado esse tema, que isso aconteceu em uma região bem localizada ali na Europa. Muito específico. Isso não foi no mundo inteiro, não. Uma região bem específica. Inclusive, quando a Santa Sé tomou conhecimento disso também e já proibiu que isso fosse feito, ainda devido à dificuldade de comunicação da época, que não tinha velocidade, a comunicação era muito, muito lenta, até que se parasse lá, demorou mais por causa disso também. Alguns acharam aí a oportunidade de construir as catedrais, de realizar os grandes monumentos medievais, se aproveitaram dessa, vamos dizer assim, dessa oportunidade para, de alguma maneira, investir nessas estruturas. Mas, hoje em dia, isso está tão distante da experiência da igreja, que eu acho que voltar nisso, né, a igreja amadureceu, resolveu esse problema já há séculos, né? E voltar nisso é um retrocesso até de percepção da própria igreja. Aliás, nós sofremos muito isso hoje, né? Assim, eu às vezes me canso de ouvir falar da Inquisição, né? Porque, assim, a Inquisição foi um fenômeno localizado, né, muito específico, com eventos muito concretos. E até hoje a igreja inteira é criticada, né, por uma Inquisição que talvez tenha acontecido há 500 anos atrás. E nós temos um documento belíssimo, como é o Concílio Vaticano II, falando da liberdade da consciência, do respeito à diferença religiosa, né, que o Evangelho precisa ser proclamado, não imposto. Né, a igreja já vai há séculos evoluindo nisso e nós precisamos ainda ficar escutando, né, essas pessoas, mas e lá no tempo da Inquisição, assim, até o Papa João Paulo II já pediu perdão, né, na véspera do jubileu, inclusive. E repetidas vezes. Pelos pecados cometidos pela igreja, e nós seguimos nisso. Assim, vai sempre ter pecado na igreja, Ronaldo, porque onde tem gente, tem a experiência do pecado. Então, é difícil, porque quando a gente não quer abrir essa experiência da graça, quando a gente não quer, né, a gente sempre vai ter uma desculpa, a gente vai ter sempre uma posição para colocar, para criticar a igreja. Eu sou criticável, se você me colocar lá, na frente da minha paróquia, na frente da minha comunidade, eu sou perfeito? Eu não sou. Quer dizer, existem pessoas que talvez vão olhar os defeitos e existem outras que vão olhar as qualidades, né? Mas a gente está sujeito a isso enquanto experiência humana. Agora, o nosso movimento de ano jubilar, ele transcende, né, a visão daquilo que é a experiência humana, das dificuldades da igreja, para que nós possamos experimentar com o olhar da fé aquilo que Deus nos oferece pelos nossos próprios exercícios, pelo nosso próprio esforço, né, de progressão na vida da graça. Então, a indulgência, na verdade, né, ela é hoje dada pela igreja pelo seu esforço espiritual. Se você tiver curiosidade, lá no site do Vaticano, você encontra lá a Penitenciaria Apostólica, você tem um manual de indulgências. Nós recebemos e podemos receber indulgências, não é só no Ano Santo, várias oportunidades da nossa vida. Se você reza o rosário, né, você recebe indulgência parcial. Todo exercício, né, espiritual que você faz, você pode adquirir indulgências parciais, ou seja, reduzir essa pena que você teria no purgatório pelo esforço espiritual que você faz na sua vida de remissão.
Então, o jejum, a oração, a piedade popular, a devoção do terço, a participação na Eucaristia, o beijo na mão no sacerdote recém-ordenado, tantas outras coisas, né, são oportunidades de indulgência. Mas as indulgências aparecem de modo mais relevante agora, com o ano jubilar, né? Então é uma oportunidade privilegiada, sobretudo, né, para alcançar a indulgência plenária, né? Então é um esforço bonito da igreja, né, de facilitar, de viabilizar essa graça, né, para todos os fiéis. Olha, o senhor já respondeu aqui a pergunta da Sandri, acho que é da Sandri, lá de Janaúba, Minas Gerais, que perguntava justamente isso. A indulgência é recebida durante todo o Ano Santo? Não só durante todo o Ano Santo, mas como o senhor acaba de nos explicar também. Muitas outras participações aqui, padre. Olha, por exemplo, boa noite, padre Eduardo. De que forma a Igreja Católica está se preparando para viver o Ano Santo da Misericórdia? Quais as ações comuns às dioceses de todo o país? É o Lucas Matos Gonçalves, de Orleans, Santa Catarina. Certo. Nós temos algumas sugestões concretas, né, para que a gente possa viver o Ano Santo, né? Ronaldo tem Inclusive até... tem aqui, olha. A Conferência Episcopal até publicou, né, esse pequeno folder, né, apresentando de modo resumido, né, o Ano Santo, e a CNBB já faz algumas indicações práticas para que a gente possa viver o Ano Santo, né? Primeiro ponto, nos tornarmos anunciadores da misericórdia de Deus. Eu acho que esse, Ronaldo, é o grande esforço missionário nosso nesse ano, né? Recordar, né, a todos os povos, né, que Deus é misericordioso, falar da misericórdia. Importante você, na sua pastoral, né, no seu trabalho apostólico, as pessoas que você vai encontrar, falar da misericórdia. Depois, eu acho esse muito bonito, olha o que diz a CNBB, ir ao encontro de quem vive nas periferias existenciais para refletir e praticar as obras de misericórdia. Estávamos falando isso no começo, né? Sim. Dizer assim, o quanto nós precisamos ampliar o nosso conceito de misericórdia. Quem está pensando no ano da misericórdia só para se confessar, né? Ganhar indulgência. Ainda não entendeu, né, que o ano da misericórdia é para ser uma grande ação pastoral em vista também de quem precisa. Né? Então, vestir quem não tem o que vestir, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Depois dessa tragédia lá em Minas Gerais, né? Tem gente passando necessidade, né? Tem gente precisando do que beber, né? Visitar o preso, né? Os doentes. Visitar os doentes, ensinar os ignorantes, né? Quantas coisas nós podemos realizar nesse ano da misericórdia como iniciativa. Isso, ensinar os ignorantes. Eu não sabia que é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia. E eu fico pensando, né, assim, a gente tem escutado tanto esse jargão da pátria educadora, né, e o quanto nós nos esforçamos, né, concretamente aí pela nossa educação na fé, né, porque não é só falar da questão da educação de uma maneira geral, né, mas a educação na fé. Quantos católicos conhecem ainda tão pouco a sua própria fé, né? Imagina se nós, no ano da misericórdia, fizéssemos um esforço catequético, evangelizador, né, de dar a conhecer mais amplamente a doutrina. Eu como pároco, sempre fico preocupado com isso. Assumirmos a catequese da nossa família, sermos o catequista da casa, da família. Já seria uma obra maravilhosa, né, maravilhosa. Né? Entre outras coisas, tem as obras, né, próprias da Quaresma, elas são particularmente interessantes no ano da misericórdia, né? Que é o jejum, né, a oração e a caridade. Nós todo ano, né, na Quaresma propomos uma intensificação, né, dessas três coisas, do jejum, da oração e da caridade, né? O Papa nos pede agora para ampliar isso para o ano inteiro, né? Como sinal também do nosso percurso de reconciliação com Deus. E é importante que a gente cresça nisso, né? No autodomínio, né? No ir ao encontro da necessidade do outro, do usar aquilo que sobra para nós para fazer o bem para quem não tem. O Papa nos pede as 24 horas, né, para o Senhor, um dia inteiro de adoração na Quaresma. Nós até conferimos a data, né? 4 de março. Dia 4 de março. Essa talvez, né, não sei quem foi que nos perguntou sobre a iniciativa.
Foi o Lucas. Lucas, então, Lucas, essa é extremamente importante, né? Preparar-se lá na sua paróquia, com o seu pároco, com o seu grupo, para essas 24 horas de adoração, né? 24 horas para o Senhor, pede o Papa Francisco, para que nós rezemos pela conversão dos povos, para que nós rezemos pela paz, né? Junto com ele. Então, pensem, a igreja no mundo inteiro, durante 24 horas, naquele dia, em adoração ao Santíssimo Sacramento, pedindo pela conversão do mundo. É uma obra interessantíssima essa que pede o Papa para nós, né? Então, participar da peregrinação à Porta Santa. Então, Lucas, você também pode, né, e querido ouvinte, programar com o seu movimento, com a sua pastoral. Aqui em Brasília, Dom Sérgio decidiu abrir 2 Portas Santas, né? Nós vamos, dia 8 de dezembro, abrir a Porta Santa na Catedral e no dia 27 de dezembro vai ser a abertura da Porta Santa lá no Santuário do Menino Jesus em Braslândia, né? Então, o povo fiel vai poder de fato peregrinar, porque Braslândia já é a nossa periferia, né? E as pessoas que nos acompanham, padre, em tantas partes do Brasil, procurem na sua diocese qual Exato, será a Porta Porta Santa. Imagino que na maioria das dioceses deverá ser a Catedral. Isso. Mas procure, talvez tenha mais de uma Porta Santa na sua diocese também, então procure informações localizadas sobre a sua diocese. Haverá uma Porta Santa na sua diocese, com certeza. O Papa também vai estar enviando, Ronaldo, para o mundo inteiro os missionários da misericórdia. Opa. Né? O Papa pediu que os padres se voluntariassem para esse ano irem ao mundo inteiro como missionários da misericórdia. Então, no mundo inteiro, nós vamos ter padres que estão indo como legados do Papa, com a autoridade do Papa para perdoar pecados reservados só ao Papa, né? E para liberar da censura, né? Que é reservada ao Papa. Eles vão pelo mundo inteiro para falar da misericórdia, para administrar a misericórdia pelo sacramento da reconciliação. Então, é interessante você dizer lá na sua paróquia, né, lá na sua diocese, pedir, olha, né, vamos ver se a gente traz aqui o missionário do Papa, né? Seria um momento interessante de ver a presença de alguém que o Papa mandou, né, para estar aí conosco falando da misericórdia. Tem mais ainda? Tem. Então, pode me deixar para o próximo bloco? Vamos. Ok, nós vamos fazer isso porque o nosso intervalo já está chegando. Eu só quero aqui agradecer a muito mais pessoas que estão participando do programa. O Rafael Augusto, ele falou também dessas mesmas atividades aqui propostas pela igreja. O padre já está respondendo. Quero agradecer aqui também Fabiana Grifante, é da sua paróquia, Parkway, aqui em Brasília. Um abraço ela perguntou Fabiana. onde termina a misericórdia e começa a justiça. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco, porque no próximo bloco também eu gostaria muito que o senhor falasse sobre algo que o Papa chama a atenção. É a confissão. É importantíssima também a prática da confissão nesse ano da misericórdia, segundo o desejo do Santo Padre, o Papa Francisco. Por quê? Daqui a pouquinho, no último bloco, a gente fala desse assunto e de muitos outros ainda. Até já.